Você sabe por que os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo? Hoje vamos falar sobre o motivo que os levou a isso e entender as lições que podemos aprender com essa história. José, antes de se tornar o governador do Egito, era o filho mais jovem de Jacó e Raquel, uma das mulheres mais importantes da Bíblia, que faleceu quando deu à luz a seu segundo filho Benjamim. José nasceu em uma época em que a família de Jacó estava passando por um momento de grande mudança e desafio. Jacó já era velho quando José nasceu, então ele mandou fazer para José uma túnica longa e sem mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. José cresceu em uma família grande e complicada. Ele tinha 11 irmãos mais velhos, que eram filhos de Jacó e suas outras mulheres. José era o filho favorito de Jacó, o que gerou inveja e ciúme entre seus irmãos. Quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Então ele contou o sonho ao pai e aos irmãos, que ficaram com mais raiva dele e o repreenderam, pois seus irmãos o invejavam. Porém, os sonhos de José não eram apenas sobre ele, mas o que o Senhor faria através dele. Os irmãos de José já estavam ressentidos com ele porque ele era o filho favorito de Jacó. Além disso, eles também estavam invejosos do sonho de José e do fato de que ele era o escolhido de Deus. Seus irmãos planejaram sua morte, o jogaram em um poço, mas persuadidos por Judá, um dos seus irmãos, decidiram vendê-lo como escravo, para uma caravana de mercadores que estava passando pela região. Eles o venderam por 20 peças de prata e o enviaram para o Egito. Após terem vendido José, para encobrirem o que fizeram, eles tingiram a túnica com sangue de um animal e a deram a Jacó, sabendo que o pai presumiria que José havia sido morto por um animal selvagem. A venda de José foi um pecado grave que teve consequências devastadoras para os irmãos e para a família de Jacó. No entanto, Deus estava trabalhando em segredo para trazer bem de tudo isso. E quando José chegou no Egito, ele foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. José então se tornou o administrador da casa de Potifar e dos seus negócios. Ele recebia a bênção de Deus em tudo que fazia. Transformou seus desafios em bênçãos tanto para si como para sua família. José enfrentou mais desafios. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, que tentou seduzir José, mas ele resistiu, então como vingança foi jogado em uma prisão. Ele continuou a confiar em Deus e a fazer o que era certo, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Na prisão, ele continuou a mostrar suas habilidades, interpretando sonhos e assim se destacando dentre os outros presos. 2 presos, o copeiro e o padeiro do faraó, tiveram sonhos que José interpretou corretamente. E quando o copeiro foi libertado, esqueceu de José por um tempo até que Faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguiu interpretar. O copeiro se lembrou de José e o recomendou a Faraó. José então foi chamado e interpretou o sonho, prevendo 7 anos de fartura seguido por 7 anos de fome. Impressionado com sua sabedoria, o faraó nomeou José como governador do Egito, o encarregando de armazenar grãos durante os anos de abundância, para preparar-se para a crise futura. Durante a fome, os irmãos de José que viviam na terra de Canaã foram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, que os recebeu com astúcia, e depois de várias interações, José revelou sua identidade a eles e os perdoou, convidando eles para viver no Egito. A história de José e seus irmãos é uma lição sobre as consequências do pecado e da inveja. É também uma lição sobre a soberania de Deus e sobre como Ele pode trazer bem de tudo, mesmo das coisas más. Você já se sentiu como se estivesse no fundo do poço? Como se tudo estivesse contra você e não houvesse esperança? Se sim, então você precisa saber que você não está sozinho. A história de José é um exemplo inspirador de fé e perseverança. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas não desistiu. Ele continuou a confiar em Deus e a fazer o que era certo, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. É uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas e que nos pode ajudar a entender melhor a soberania de Deus. Então, se você está passando por um momento difícil, não desista. Continue a confiar em Deus e a fazer o que é certo. Continue a trabalhar duro e a perseguir seus objetivos. E lembre-se de que, com fé e perseverança, você pode superar qualquer obstáculo e alcançar seus objetivos. Se você está lutando com inveja ou ciúme, peça a Deus que lhe dê a graça para perdoar e esquecer.
Lembre-se de que Deus é soberano e que Ele pode trazer bem de tudo. E se você está precisando de motivação e inspiração, peça a Deus que lhe dê a força e a coragem para continuar em frente. Lembre-se de que você não está sozinho e que Deus está sempre com você. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares. Um forte abraço e fique com Deus!